Você acha que isso está se tornando a guerra do Trump agora? Ou ainda não chegamos a esse ponto? Bem, eu acho que essa é a guerra do Trump, simplesmente porque ele foi ingênuo o suficiente para ser envolvido nela. Se você ouviu o Trump durante a eleição e logo após a eleição ele estava dizendo todas as coisas certas, mas muito pouco tempo depois, ele foi cercado por pessoas que o convenceram de várias coisas. Em primeiro lugar, você não pode fazer nada, presidente Trump, a menos que pareça uma vitória para você. Em outras palavras, se você vai assinar um acordo, tem que ser uma vitória para você. Tudo tem que ser uma vitória. Tudo é visto como uma competição no sentido do setor privado. Ele é um vendedor de imóveis, então ele vê tudo como eu tenho que ganhar. Eu não posso perder. Sabe, eu insisti para que ele simplesmente encerrasse toda a ajuda a esse regime hediondo em Kiev e retirasse todo o pessoal militar e civil dos Estados Unidos da Ucrânia. Ponto final. Sair. Acabar com isso. Dizer aos europeus, estamos fora. Ficaremos felizes em sediar uma conferência de paz onde vocês e os russos possam sentar e negociar as futuras fronteiras, mas não vamos permanecer. Agora ele fez uma reviravolta de 180 graus e está indo na direção oposta. Acho que é um erro grave, porque não acredito que o Zelensky vá durar. E assim que Zelensky estiver fora do jogo, esse acordo vai acabar. Bem, eu também percebi que com a celebração do 9 de maio, há outro cessar-fogo agora. Acabamos de ter um cessar-fogo em que os russos anunciaram um cessar-fogo unilateral durante a Páscoa. E claro, agora temos um no dia 9 de maio. Então alguns podem ver isso como sendo, bem, um dia muito sagrado ou santo para a Rússia, agora sendo um país cristão, mas também, é claro, pela importância do 9 de maio na memória histórica deles. Ou você vê isso como um teste para provar que existe a possibilidade de acabar com esta guerra? Não um gostinho, mas testando as águas. Se os oponentes, ou seja, os europeus, ucranianos e americanos, estão realmente interessados em buscar uma paz mais duradoura, Acho que o presidente Putin deixou muito claro que esta guerra vai terminar nos termos que o poder militar russo impor. Essa é a visão dele. Ele disse que será ditado pela lógica do campo de batalha, para todos os efeitos. E acho que ele está certo. Certamente não podemos mais contribuir com nada para isso. Antes de Trump, éramos co-beligerantes, fazendo ativamente tudo ao nosso alcance para prejudicar a Rússia. A esperança era que o presidente Trump acabasse com isso e normalizasse as relações com a Rússia. E, de fato, houve reuniões que indicaram que isso poderia acontecer. Isso agora se perdeu. E como resultado, o presidente Putin falou para a comunidade empresarial na Rússia algumas semanas atrás e disse: esqueçam as sanções, esqueçam os problemas com o Ocidente. Isso não vai mudar. Então vamos procurar em outro lugar. Isso traz, você sabe, a ESCOL, os BRICS e assim por diante. Em outras palavras, há outras pessoas com quem vamos fazer negócios, porque o Ocidente simplesmente não é um parceiro confiável. Agora, isso não significa que isso nunca vai mudar. Acho que ele é um homem inteligente e sabe que a Europa está em grande turbulência. Por quanto tempo mais esses alemães confusos vão vagar na escuridão em Berlim? Quero dizer, o governo lá, com esse homem Merz, que não conseguiu se tornar chanceler, e acho que isso é uma bênção, eles estão engajados em um suicídio nacional. Isso vai acabar. E as únicas pessoas que se opõem ao suicídio nacional na Alemanha são os membros do AfD. E eu acho que essa é a posição correta, aliás, para eles assumirem. Mas a esquerda fez tudo ao seu alcance. As elites dominadas por Soros, que comandam o espetáculo na Europa Ocidental, todos estão tentando desesperadamente retratar o AfD como um partido nacionalista alemão, como um retorno ao nacionalsocialismo. Eu não acho que isso vai funcionar por muito mais tempo. A cada dia que se passa, se torna mais poderoso, porque o alemão médio vê que seu país está aí sendo destruído. Eventualmente, isso será interrompido. Acho que haverá mudanças tremendas na França em breve.
eventually see tremendous change in France. I think it will come to England. Acho que isso vai chegar à Inglaterra e então vai se espalhar para outros lugares. Já vimos mudanças acontecerem em muitos países. Você tem o Fico na Eslováquia, tem o Orbán na Hungria. Essas pessoas sempre foram muito sensatas desde o início. Acho que isso vai se espalhar. Acho que você vai ver mudanças na direção certa na Polônia. As pessoas lá estão olhando para o Ocidente como eu chamo as elites globalistas, financiadas, educadas, socializadas e criadas por Soros, como a verdadeira ameaça à civilização no continente europeu. Mas infelizmente não vejo que estejamos desempenhando um papel importante. Acho que nos marginalizamos. É interessante observar, enquanto agora relembramos a derrota do fascismo, como isso é realmente lembrado nas narrativas históricas. Porque o governo alemão agora rotulou o AfD como uma organização extremista, o que permite ou autoriza suas agências de inteligência a efetivamente, bem, até certo ponto, agir contra o AfD, que agora é a maior organização de oposição política. Agora o argumento aí é que se essa extrema-direita, o que significa que, sabe, eles podem ser vistos como fascistas. Então você pode simplesmente cancelar a oposição, se necessário. E claro, se você olhar para o governo alemão agora e argumentar que isso é fascista, essa maneira de tentar eliminar a oposição. Então é interessante como eles enxergam através de seu próprio prisma. Mas esse cancelamento da oposição é bastante extremo, especialmente se você observar no contexto do que está acontecendo na França e em outros lugares. Você é professor e ensina essas coisas na universidade. A palavra fascismo vem do latim e tem suas raízes em Roma. O feixe de varas que, amarradas juntas, representavam unidade e força para o Senado e o povo romano, com o machado no centro. Temos esse símbolo no Senado dos Estados Unidos, você sabe, esse antigo símbolo romano que era um símbolo fascista. O fascismo trata de unidade, é isso. E você tem que se perguntar, quem são as pessoas que têm medo da unidade nacional na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, em todos esses países? Bem, são os chamados globalistas. E qual é a inspiração deles? E é muito difícil dizer qualquer coisa além de marxismo e comunismo, porque o comunismo buscava destruir a identidade nacional, destruir fronteiras e, de certa forma, transformar as pessoas em uma massa amorfa de trabalhadores e consumidores. É basicamente isso. E eu acho que os alemães, certamente desde que perderam a guerra, permitiram-se ser transformados nesse público quieto, quase politicamente neutro, que marchava na direção que os aliados e o governo determinavam porque estavam se desculpando pelo que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que a turnê de desculpas acabou, e deveria acabar. E acredito que, eventualmente, a Alemanha vai se endireitar. Pode não acontecer imediatamente, mas vai acontecer. Então, o que você está descrevendo na Alemanha, que lembra a Alemanha Oriental, com a Stasi espionando, vigiando as pessoas e depois ameaçando-as, acho que isso vai fracassar. E acredito que a alternativa será um movimento nacionalista que vai assumir e dizer agora é a Alemanha em primeiro lugar. Nós temos que pensar em nós mesmos, nossa indústria nacional, nosso desenvolvimento científico e industrial, nossa economia. Tudo isso vai acontecer. É só uma questão de esperar. E eu acho que se há algo, o Sr. Putin é muito paciente e ele entende a verdadeira direção em que as coisas estão caminhando. Um benefício de ter sido comunista em algum momento da vida é que você aprende sobre essa coisa que chamamos de correlação de forças. Bem, correlação de forças está muito a favor da Rússia. E a correlação de forças, neste momento, favorece a China. Favorece muitos países. Não nos favorece e não favorece a Europa em seu estado de espírito atual.